Ó, Senhor Jesus, eu gostaria de ainda convidar os irmãos todos novamente a estarmos de pé e lermos o versículo João 1:4 e depois levantarmos um clamor em alta voz para essa reunião. Necessitamos disso, tá, irmão? Esse momento é crucial para nós. A vida estava nele, luz dos homens. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Cubra-nos, Senhor, com a vida. O Senhor já inseriu a sua vida em nós. Sua luz já veio a nós. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Seja conosco nesse dia, ainda nessa manhã, falando aos nossos corações. Senhor Jesus, oh, Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Irmãos, só a presença de todos vocês aqui e depois aqueles que vierem a ver essa reunião gravada é que nos encoraja a falar dessas palavras aqui hoje. Há pouco eu me senti totalmente entristecido, desanimado, confrontado no mais interior do meu ser, entristecido no mais profundo de mim. Mas por isso eu ainda quero, por causa de vocês, irmãos, que o Senhor me abençoe, me dê ânimo para falar essas palavras aqui. Não é tão fácil. Ouvir o que eu ouvi, não é tão fácil. Lidar com essa situação, mas o Senhor é por nós e conosco e para com toda a igreja. Hoje, ainda queremos prosseguir falando naquelas palavras acerca de fundamentos da fé cristã. E é um tema palpitante, é um tema que diz respeito a todos nós. E essas palavras precisam gerar vida em nós, gerar ânimo em nós, remover toda a tristeza, mas levando-nos a desfrutar da pessoa do Senhor. E de tudo que Ele representa para nós e para a igreja. Senhor Jesus. No dia a dia, nós falamos sobre a vida, né? Desde mais tenra infância, nós falamos sobre, estudamos, né, na biologia, na geologia, sobre a vida vegetal, a vida animal, a vida humana, e todos os dias estão falando em vida. Mas o conceito bíblico de vida é um pouco diferente, na verdade, totalmente diferente daquilo que nós usamos a palavra vida. Na língua portuguesa e nas ciências, a palavra vida tem diferentes conceitos, mas na Bíblia, vida é um conceito único. E quando fala a palavra vida na Bíblia, no original, na língua grega, é zoé. É a vida divina, ou a vida de Deus. Nada equivale à vida divina, à vida de Deus. Na nossa língua, ela empobreceu o sentimento quanto à tradução dessa palavra, por isso nós falamos a vida divina, mas na verdade, a vida de Deus, a vida divina é zoé, e é única. E essa vida, a vida de Deus, a zoé,
ela é absolutamente única para cada um daqueles que tocamos na pessoa de Deus e na vida divina. Deus e vida, eles são sinônimos. A vida estava em Deus, a vida era Deus, a vida estava nele, e ele era a luz dos homens. Vida divina e Deus são sinônimos, se misturam. É tremendo isso. Enquanto vida humana e Deus não é a mesma coisa, a vida de um vegetal e de Deus não é a mesma coisa. Por isso eu quero mostrar claramente que a vida de Deus, Zoé, é algo absolutamente diferente e único. E quando fala na palavra de Deus, a vida está se referindo à vida divina, à vida de Deus. Essa vida é a mais elevada palavra e vida do universo. Nada pode se comparar. Enquanto essa vida vegetal, a vida humana, a língua grega reserva outra palavra para ela, bios. Quem já estudou, todos nós, né, na nossa infância, estudamos biologia, e ali a gente aprende biologia, estudo da vida, e a gente tem contato com isso, mas sempre fala vida humana, vida de... Não é diferente. Vamos ler então, pode projetar aí, Lucas 8:43. Mostrando aqui que como a Bíblia trata desse assunto. Olha só, certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Aqui está falando da vida humana dela. E ela tinha essa hemorragia, havia 12 anos, procurava curar e, no entanto, despendeu todos os seus recursos, mas a vida humana dela, naquele momento, não estava mudando. E capítulo 21 de Lucas, versículo 4, Lucas 21:4. Porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui está falando o sustento da vida humana daquela que ofertara tudo o que possuía, que era reservado antes para o seu sustento, mas ela ofertou. E tem em grego terceira palavra que é traduzida para nós como vida, que é psique. Então, a vida zoe, a vida divina, bios, que é a vida humana, e psique, que é a vida psicológica, da alma humana. Então, por isso, psicologia que estuda a alma humana. Mas tudo a gente fala a vida da alma, a vida. Mas vida mesmo é a vida divina, a mais elevada vida. Então, em Mateus 16, 25 e 26, 16, 25 e 26, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aqui não está falando da vida humana em si. Está falando da sua psique, a sua vida da alma. Versículo 26. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Então aqui a gente vê que todas essas nuances aqui a gente tem que ler na palavra com olhos espirituais, de discernimento espiritual. Senão nossa compreensão sobre tudo isso fica minimizada, fica restrita demais.
Lucas 9, 24, ainda é bem mais enfático. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Não, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Aqui está falando da psique, da sua alma. Se perder, quiser salvar a sua vida da alma, você vai perdê-la. Mas, se perdê-la do sentido do Senhor, você receberá a salvação do Senhor. Então, Deus é vida e vida é Deus. Deus é vida. Em João 1, 4, nós limos no início, mas vamos repetir aí, só para consolidar isso em nós. A vida divina, estava nele, e a vida era a luz dos homens. Essa aqui é Zoé. A vida de Deus estava nele, e a vida era a luz dos homens. João 10b, última frase desse versículo. O verbo estava nele, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 10, 25. Não, 11, 25. João 11, 25. Estava em 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqui nesse versículo está muito forte a percepção de que o Senhor é a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Quem crer no Senhor, ainda que passe pela morte, viverá. E João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. O Senhor é tremendo, irmãos. Ele aponta para nós coisas que estão muito além da nossa percepção do dia a dia. Claro, quando nós estamos no Espírito, a gente vê tudo isso aí. Mas ele fala claramente: olha, eu sou o caminho, também eu sou a verdade, também eu sou a vida. Se você tem essa realidade dentro de você, e nós temos a realidade dentro de nós em nenhum momento nos sentimos perdidos, porque o Senhor mostra o caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade. Tem tanta gente que busca a verdade diariamente. Eu lembro até de uma pessoa do passado, um filósofo do passado, que andava com lamparina de dia procurando a verdade. Alguém já leu sobre isso? Procurando a verdade, desesperado. Eu quero achar a verdade. Mas o Senhor mais tarde veio, isso foi antes do Senhor vir. Mais tarde o Senhor falou: eu sou o caminho e a verdade. Você procura? Também eu sou o caminho e a verdade. Mas mais importante, também eu sou a vida. Fora do Senhor, você só encontra bios e encontra psique. Mas a vida elevada, divina, só encontra no Senhor Jesus. Então nós temos que estar muito claro dessas coisas. E João 5, 1 João 5,12. Aquele que tem o Filho de Deus, aquele que tomou para dentro de si o Senhor Jesus, aquele que tem o Filho, tem a vida. Isso aqui é excludente. Se você não tem o Filho, você não tem a vida. Você só tem a vida bios e tem a vida psique, mas não tem a vida divina. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então isso aqui, irmão, é claro, não tem acordo não. Se você não creu no Senhor, se você não tem a vida do Filho, você não tem a vida de Deus dentro de você. Você pode ter, eu estou falando, você não, daqueles que. Você pode ter o espírito humano dentro, aquele irmão, aquela pessoa, pode ter o espírito humano dentro dele, mas não tem a vida divina. Por quê? Porque não tem a vida
de Deus não tem o Filho, não tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não creu no Senhor, não tem a vida. Tem o espírito humano, apenas. Por outro lado, irmãos, quando nós cremos no Senhor, toda aquela pessoa que creu no Senhor, a vida dele muda. Aquele que crê, ele tem a verdadeira vida dentro dele. Aí nós não estamos tratando mais de bios, nem de psique, nós estamos tratando da vida Zoé, a vida de Deus dentro de nós. Você creu, você tem a vida de Deus dentro de você. Enquanto isso não ocorre, enquanto nós não crermos no Senhor, ou melhor, enquanto nós não criamos no Senhor, nós podíamos respirar, nós podíamos andar, falar, pensar, agir. Todas as pessoas fazem isso aí no mundo, todos. Mas somente a vida dentro de nós é que vai nos fazer filhos de Deus. Nós vamos continuar pensando, agindo, andando, respirando, fazendo as coisas, mas agora, por crermos, por termos crido, a vida de Deus também está dentro de nós, inserida no nosso mais interior. Além dessa vida divina, ela tem outras características. A vida divina, ela é eterna. Você, fora o Lázaro, você já viu algum homem que tem a vida eterna? Homem terreno, que tem a vida eterna? Você já viu algum homem que é imortal? Não existe essa possibilidade. Mas a vida divina, ela é eterna, ela é imortal. E essa vida divina, ela pertence a Deus e é inerente a Deus. Essa vida divina, ela é o próprio Deus que, quando está em nós, é o próprio Deus dentro de nós, e ela traz para dentro de nós a própria natureza de Deus. Porque a natureza de Deus é vida divina. E Ele, quando está em nós, Ele traz para dentro de nós a sua própria natureza divina. Essa vida eterna, que é inerente à pessoa de Deus, ela é uma vida incriada. Puxa vida. Ela já existira antes, está existindo e existirá eternamente. Ela é incriada. Ela não teve início, não tem esse tempo e não terá fim. A vida divina tem essa característica tão elevada. Ela é incriada, ela existe por si mesma. Todos nós recebemos a vida dos nossos pais. Mas a vida divina, ela é por si mesma incriada e ela existe por ela mesma. E essa mesma vida incriada, ela também é imutável. Deus é imutável em todas as eras. Desde a eternidade, desde a fase inicial até a eternidade futura, ela é imutável. Deus é imutável. Lembre-se de você enquanto criancinha, enquanto bebezinho, e o que você é hoje. Você foi mudando no tempo, no espaço, foi mudando. Até mesmo a sua condição psicológica vai mudando no tempo. E às vezes a gente muda assim, eu não estou reconhecendo mais essa pessoa aqui. Ele era assim, assim assado, agora é assim assado. As pessoas mudam. A vida humana, a bios, ela é mutável, ela muda. E às vezes nem demora tanto tempo assim, e ela muda. Mas a vida divina, ela é eterna, ela é incriada, ela não tem início nem fim,
ela existe por si mesma, ela é perene e ela vai de eternidade a eternidade. Esses conceitos para nós somos pessoas muito limitadas na nossa mente. Nós não conseguimos fazer vida incriada, como é que é isso? Não, ela não foi criada, ela sempre existiu e vai sempre existir. Ela é imutável. Só podemos ter uma ideia sobre isso quando nós estamos inseridos dentro do contexto divino. Salmo 92. Olha só, Davi já tinha percebido algo disso aí. Ele escreveu assim: antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, quer dizer, antes que os montes nascessem, e antes que se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. É um sentimento muito forte. Amém. Amém, verdade. E Êxodo 3:14, o Senhor se apresenta, Deus se apresenta de outra forma. Olha só, olha quem é o Senhor. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Às vezes você está numa discussão acalorada com uma pessoa, você está querendo prevalecer sobre ela, as suas ideias, você fala: eu sou eu. Pronto. Mas o Senhor fala assim: eu sou o que sou. Falou isso para Moisés. Assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Esse é o eu sou. Deus é o eu sou. E Salmo 102, versículo 27, também fala acerca dessas características de Deus, da vida divina. Tu, porém, é sempre o mesmo. Por isso nós falamos, ele é imutável. Ele é sempre o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. De eternidade a eternidade. Ele é imutável. E Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Precisa de algo mais preciso do que isso? Ele não muda. E por causa de o Senhor ser imutável, os filhos de Jacó e as descendências futuras como nós, não seremos consumidos. Graças a Deus, né? Graças a Deus porque o Senhor não muda. Graças a Deus porque as palavras dele nos garantem a persistência na vida desde que creiamos no Senhor e cremos e por isso nós não seremos consumidos. Também o Senhor, Deus, essa vida divina, ela é imortal. Ela é indissolúvel. Ela é ressurreta. Ela passou pela morte. Hebreus 7:16b, é a última frase, né? Constituído, 16b, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel. O Senhor Jesus, essa vida ressurreta, ela passou pela morte, porém a morte não a deteve. A morte não pode deter a vida do Senhor. Ele passou pela morte, mas a morte não o deteve. Ele venceu a morte. Só a vida divina pode vencer a morte.
Nós precisamos de experimentar a vida do Senhor. Precisamos de experimentar a vida divina. Quando nós cremos no Filho de Deus, então o Senhor entra em nós, a vida entra em nós. E por isso muda a nossa vida. João 3,15. E João 3,16 também. Para todo o que nele crê, tem a vida eterna. Todo o que nele, você creu no Senhor, Ele assegura que você tem a vida eterna. Porque essa vida incriada, por fato de crermos nela, Ele vai entrar dentro de nós e daí nós teremos a vida eterna. Mesmo que esse velho ser humano aqui morra, mas a vida eterna nos está assegurada. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, não seja destruído, não morra, não desapareça, mas tenha a vida eterna. Também o Senhor Jesus, essa vida eternizada na carne da pessoa do Senhor, Ele amou o mundo de forma absoluta. Nós amamos os seres humanos, nós amamos os nossos irmãos, mas não temos como amar as pessoas de forma absoluta. Só o Senhor pode os amar e amar a pessoa humana de forma absoluta. As pessoas, a humanidade em geral, o Senhor veio à terra por amor. E Ele veio à terra, irmão. Ele veio para salvar o mundo. A humanidade caída. Ele não veio para destruir o sistema satânico, que também os filósofos chamam de cosmos. Ele veio para salvar o mundo caído, as pessoas, a humanidade caída. E por isso, um dia, Ele achou graça em nós e nos salvou, e nos resgatou da morte, e nos resgatou desse mundo caído, e nos deu vida. Ele veio para buscar as pessoas caídas como você e como eu, e nos tirou dessa condição de pessoas caídas, corrompidas e perdidas. Estou seguro, irmão, de que antes de conhecer o Senhor, eu era caído, eu era corrompido e era perdido. E todos nós precisamos concordar com a nossa condição. Éramos pessoas caídas, perdidas e corrompidas. A humanidade tem essas características. O ser humano não crente, ele tem essas características. São caídos, corrompidos e perdidos, mas Ele nos amou. Ele amou a mim e amou a você, e por causa disso, Ele veio a nós, ainda que nós tivéssemos todas aquelas características danosas para nós mesmos. Quando nós cremos no Senhor, nós o recebemos para dentro de nós. Isso aqui, irmão, são fundamentos na palavra. Todos os cristãos, nós temos que saber o mínimo dessas coisas. Nós temos que ser fundamentados na palavra. Não ficarmos pensando, eu sei isso, fragmentos de coisas. Não, temos que, nossa vida humana tem que ser fundamentada na palavra. Não nos achismos, eu acho isso, eu acho aquilo. Tem que ser fundamentada na palavra. Por isso, quando nós cremos no Senhor, nós o recebemos para dentro de nós. Quando nós cremos no Senhor, nós recebemos Cristo para dentro de nós. Vamos ler Evangelho de João 1:12. Mas a todos quantos receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Crer, receber. Se você creu,
você o recebeu. Se você crê, você o recebe. Não tem, isso é indissociado, é indissociável. Você creu, você recebe. Crer naquela perspectiva de crer pela fé. Receber é, creu, você vai recebê-lo para dentro de você. Não é tremendo isso? Crer pode ser que seja exterior, mas quando nós cremos, nós o recebemos também para dentro de nós. Por isso ele muda a nossa vida. Romanos 10, 9 diz alguma coisa assim também, mas vamos prosseguir depois. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, porque aqui, irmãos, nós temos que ter expressão da nossa relação com Deus, com o Senhor Jesus. Se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Nós devemos expressar os nossos sentimentos, e até por palavras, a nossa boca tem que confessar Jesus como Senhor, e Ele no nosso coração crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos da vida caída, corrompida e perdida. O Senhor, Ele morreu na cruz, e Isaías já previa essa situação. Outro dia nós lemos um pouco de Isaías, mas tem alguns versículos que nós não precisamos de tocar neles. Para isso nós requer fé. Aquele versículo que nós lemos antes requer fé. Se você creu, você vai receber. Você vai invocar o nome do Senhor, você será salvo. Demanda fé da nossa parte. A ação do Espírito Santo trabalha no seu interior para que você tenha fé e possa recebê-lo. Romanos 10, 9. Isso aí já lemos, né? O próximo, vamos ver aqui. Quando o Senhor morreu na cruz, então ali é um fato histórico, está descrito por vários autores, e até mesmo vi o que dizem lá, que era o local de sepultura do Senhor Jesus. É um fato físico, morreu. Mas ressuscitar, morreu e ressuscitar, aí tem uma diferença muito grande. Quando ele morreu, ok. Mas quando ele ressuscitou, aí há uma mudança de paradigma. E se você pela fé creu nisso, você pode recebê-lo dentro de você. Você o recebe dentro de você. Que ele morreu, ok. Muitas vezes até um irmão nosso morre, você vai ao velório, sepulta lá. É concreto, tá? Mas o Senhor teve esse expediente aqui, mas também ele ressuscitou. Aí precisa de nós crermos, termos fé nisso aí, proclamar essa fé para que ele habite ricamente dentro de nós para sempre. Quando ele ressurgiu dentre os mortos, a primeira pessoa que viu ali foi quem? Maria Madalena. Ela foi lá, eita, o Senhor não tá, o corpo dele não está aqui. Aí ele anunciou para outros, foram vendo. Aí que caíram em si, não, o Senhor ressuscitou. Mas naquele momento ainda houve dúvida, cadê o Senhor? Ele saiu daqui, levaram-no. Não, o Senhor ressuscitou. Daí precisa de fé no Senhor Jesus. Lucas 24, 56, não, desculpa, Lucas 24, 5b e 6a, vamos lá, 24, 5b e 6a. Elas, possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, e lhes falaram: por que buscai entre os mortos ao que vive?
Ele já tinha sido ressurreto. 6b, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que vos preveniu, estando ainda na Galileia. Ele já falava desse assunto antes, mas naquele momento precisava de fé. Só ouviram, mas ainda não tinham tomado consciência espiritual disso. Não presenciaram a realidade do crer e receber o Espírito dentro de si mesmo. 1 Coríntios 15, 20. 15, 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então veja só, o Senhor morreu e ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Então o Novo Testamento está muito forte em mostrar para nós, você precisa crer, senão você não vai recebê-lo, mas você deve crer que Ele ressuscitou. Morreu, tantos viram, mas mesmo os romanos, os sacerdotes viram, mas primeira a ter contato com a realidade da ressurreição foi Madalena, e depois outros tiveram essa percepção. E eles revelaram lá atrás que ele iria e morreria e ressuscitaria. Desde que ele ressuscitou e desde que cremos, e nessas 2000 anos, ele tem dispensado a sua vida divina para dentro dos homens. Cada um de nós temos recebido a vida divina para dentro de nós quando cremos. E daí ele nos insere na vida da igreja, vai trabalhando em nós, com vistas ao reino e futuramente, ainda mais adiante, com vista à Nova Jerusalém. Então, por enquanto nós estamos aqui restritos, mas o propósito dele, depois de crer, receber, viver a vida aqui nessa terra, virá o reino e depois vão desfrutar dele na Nova Jerusalém. Eita. Vamos falar um pouco sobre a encarnação do Senhor Jesus. Muito estranho, né? Quando eu vi isso aqui, eu ficava pensando em pessoas que têm um credo chamado... Como é que é? Esqueci o nome. Eles creem na reencarnação. Mas aqui, isso aqui é algo diferente. O Senhor se encarnou como homem. O Deus triuno, na pessoa do Filho, se encarnou e viveu entre os homens durante 33 anos e meio. Lucas 1, 31 fala disso aí. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Ele está falando Maria. Ela conceberá e dará um filho, e ele se chamará Jesus. Isso aqui está falando da encarnação do Deus triuno na pessoa do Senhor Jesus, no corpo da Maria, e ele, quando nascesse, receberia o nome de Jesus. Daí ele receberá esse nome e será um homem diferente daquela expectativa que os judeus tinham. Porque havia sido dito nas Escrituras que ele reinaria sobre Israel e aconteceria assim. Todos nós sabemos dessas profecias. Mas olha só, os judeus miravam nesse Senhor que viria para reinar sobre o povo de Israel e lembrava de Davi. Era um homem belo, não é? Filho de Jessé, um jovem bonito e tal, altão. Lembrava também de Moisés, que era aquela pessoa assim assada. Então eles pensavam que quando o Senhor viesse, seria um homem desse porte aí. Mas quando o Senhor veio, ele veio de uma forma muito modesta. Ele nasceu numa manjedoura, né? Lá em Belém, naquela situação muito restrita ali. E ele também
nasceu de uma família pobre. José e Maria era uma família bem pobre, bem restrita na sua vida familiar. E Isaías 53, 2, vamos ver aí. 700 anos antes da vinda do Senhor, Isaías já estava falando assim, olha, porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Ele veio como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Diferente de Moisés e diferente de Davi, aquele esplendor de homens. Mas ele parece que era como a raiz de uma terra seca, não tinha formosura, não tinha aparência. As pessoas olhavam-no, mas nenhuma beleza havia que os agradasse. Puxa, que rei é esse aqui que vem salvar Israel? Como é que pode? Isaías 5, 14. Não, acho que é 53, 14. Deve ser 53, 14. Vamos ver lá, acho que anotei errado. 53, 14. Ok. Cadê? Senão vamos passar direto para 2 Coríntios 8, 19. E não só isso, mas também eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro de desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Não era isso não. Mateus 13, 55 e 57. Não é este o filho do carpinteiro? Nasceu na família humilde. Não se chama a sua mãe de Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Ok. Velho Testamento e Novo Testamento. Era a condição dele. E 13:57, e escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta, Senhor, senão na sua terra e na sua casa. Eles não receberam com essa honra que deveria receber, por causa da condição de humildade e nenhuma beleza, nenhuma formosura que havia nele. Atos 7, 20. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses foi ele mantido na casa de seu pai, corroborando a figura humana de Moisés, que era formoso. E 1 Samuel 16, 12. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele, está falando de Davi, era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Diz o Senhor, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Bem diferente daquele Senhor Jesus, humilde, sem formosura nenhuma, nasci numa manjedoura, uma família pobre. Esses aí eram vistosos aos olhos dos homens. Mas aos 30 anos, ele passou por uma experiência assim, também chocante. Olha, João 8:57. Sabe quando eu já passei por essa experiência? Você apresenta uma coisa, daqui a pouco a pessoa fala, nossa, eu pensei que você tinha 20 anos mais. Então, faça assim. Olha, João 8:57. Perguntaram para o Senhor, pois os judeus ainda não têm 50 anos e viste Abraão. Quer dizer, ele tinha 30 e poucos anos e pensava, nossa, não tem nem 50. Quer dizer, estava acabadinho. A sua parte física era de um homem sofrido. Mas sofrido por todos nós, né, irmão? Por isso ele tinha esse aspecto.
Mas mesmo nessa condição, vários versículos da Bíblia mostram que onde ele ia, ele atraía multidões. Olha só, com esse aspecto sofrido, acabadinho, mas onde ele ia, ele atraía multidões. Espera aí, o que se passava? E não podia ser pelo seu aspecto físico. Mas o que levava as pessoas a andarem após o Senhor como multidões atrás dele? Porque ele tinha um misterioso e inexplicável magnetismo interior que atraía as pessoas. Ele não tinha boa aparência, ele não tinha recursos, ele não tinha um aspecto majestoso, nada disso, mas as pessoas andavam atrás dele. Por que vocês estão aqui? Por que nós estamos aqui hoje? Se ele não tinha nenhuma desses predicados que os homens gostam de ver. Porque ele tem um magnetismo interior que nos atrai. O que é esse magnetismo? A vida, a vida. Só a vida pode nos atrair, irmãos. Às vezes você encontra um irmão aí, vamos dizer assim, feinho, todo desnutrido, mas quando ele fala por Deus, a vida misteriosa se apresenta e nos impressiona. Essa era a pessoa do Senhor. Muita gente falando dele, esse camarada aí, os sacerdotes, os religiosos em geral. Mas onde ele ia, as pessoas iam atrás. Não é interessante isso? Havia dentro do Senhor algo insondável que as pessoas não conseguiam discernir bem, mas que as atraía pelo proceder dele, pela maneira dele falar aquelas palavras de vida e de verdade, apontando o caminho. Esse era o Senhor Jesus. E é hoje para nós ainda. A nossa condição hoje é também como aquelas multidões que andamos atrás dele, para ouvi-lo, ouvir a palavra dele. Mas até hoje, 2000 e tantos anos depois, que palavra é essa? Palavra de vida, que nos atrai, nos encantam. Um mistério da vida divina, falada na palavra, trazida para dentro do nosso interior, que nos atrai, nos encanta, nos motiva, nos faz buscar, nos faz avançar, ir atrás dele e reunir, dias após dias reunindo, e buscando aplainar as nossas divergências com os irmãos, buscando a vida interior que está no Senhor e nos irmãos. Isso é tudo de bom, irmão. Isso é que nos motiva a viver. Isso é que nos motiva a estar aqui com os santos, desfrutando daquela mesa que estava posta aqui, o pão e o cálice, a vida dele, a ressurreição dele, o Espírito que deu vida para dentro de nós. Ele, a palavra diz muito bem que ele era homem das dores, restrito dentro do meio dos homens. Vamos ver Isaías 53, 3. Oh, Senhor Jesus, era desprezado e o mais rejeitado dos homens. Olha, Isaías viu isso aí, era o mais desprezado e rejeitado dos homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Não, esse aí não dá. Os sacerdotes, cheios de... escondiam o rosto, porque ele era essa pessoa. Era desprezado e dele não fizeram caso. Mas o magnetismo da vida dentro dele atraía as multidões e continua atraindo até hoje e mudando a vida das pessoas. Mudou a sua e a minha vida e continua mudando a nós, mesmo não podendo vê-lo visualmente, mas a vida interior dele dentro de nós muda-nos dia após dia, e com essa promessa da sua volta, do seu reino e da Nova Jerusalém, são fatores motivadores dentro de nós. E
Salmo 22, 6 e 7. Ele não vai demorar tanto, 6 e 7, 22, 6 e 7. Mas eu sou verme e não homem, opróbrio dos homens, desprezado do povo. Nossa, imagina o sentimento interior do Senhor. Todos que me veem zombam de mim. Não zombaram dele? Quando ele estava lá na cruz, escarneceram dele, zombaram dele. Volta aí, irmãos. Volta aí. Todos que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e meneiam a sua cabeça. Como se isso aí não vale nada. Mas esse é que mudou sua vida e a minha também. E continua nos atraindo até hoje. E vai continuar nos atraindo até a Nova Jerusalém, até o reino Nova Jerusalém. E Lucas 23, 11. Mas Herodes, juntamente com os de sua guarda, tratou com desprezo. E Herodes, o rei lá em Jerusalém naquela época, tratou com desprezo e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilato. Toma, Pilato, resolva aí, julga aí, e dê um fim nele. Ele suportou todo tipo de sofrimento, de privação, se angustiava, como aconteceu comigo antes de iniciar essa comunhão aqui. Me angustiei, sofri, irmãos, mas o Senhor é majestoso, Ele nos ama e nos faz sair desse sentimento de frustração, de tristeza, nos faz caminhar, porque tem uma promessa para nós. E eu tenho vivido essa promessa no meu dia a dia e quero seguir vivendo. Nada foi achado nele quando o Pilatos estava ali procurando e futucando a vida dele. Nada foi achado. Isaías 53, 19. Cadê? 53, 19. Tem não? Não, então pula para frente. 53, 7. Eu não sei o que. Acho que a vida envelhecida traz essas dificuldades. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Puxa vida, que homem é esse? Qualquer um de nós queria, né, reagir. Ele era essa pessoa. E Mateus 27, de 12 a 14. Tem que acelerar aqui. Mateus 27, 12 a 14. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Qualquer um de nós pernearíamos, não é não? Difícil você ficar mudo diante de tanta injustiça. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Próximo. Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isso a admirar-se grandemente o governador. Puxa vida. Tem algo diferente nesse homem, né? Isaías 53, 12. Isaías 53, 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. Foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Aquelas coisas, tudo que aconteceu com ele, mas ele tinha na percepção dele, na cobição de Deus para com ele, esse propósito aqui. Levou sobre si o pecado de muitos, o seu e o meu, e pelos transgressores intercedeu.
pelos homens caídos, corruptos. Ele viveu essa experiência aqui. Lucas 23, 32 até 34. E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos outros malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Aqueles dois do lado dele, olha as figuras que estavam do lado dele, compartilhando aquele momento tão terrível. Ele falou assim: não, perdoa, eles não sabem o que fazem, deixa. E Isaías 53, 12. Deixa eu ver aqui. Não, vamos para frente. Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 53, 8. Por juízo opressor foi arrebatado. Aqui está falando da ressurreição e ascensão. Foi arrebatado em Atos 1, finalzinho, diz acerca disso aí. E da sua linhagem, quem dela cogitou, porquanto foi cortada a terra dos viventes. Foi lá na cruz, ele foi cortado a terra dos viventes. Por cada transgressão do meu povo, ele foi ferido. Por tua causa, por minha causa, e de todos os homens caídos e corruptos. Por essa causa, dessa transgressão, ele foi ferido. E 53, 5, Isaías 53, 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Nem preciso comentar esse versículo. Ele diz tudo por si mesmo, né? Agora, podemos falar um pouquinho sobre arrependimento. Eu preciso de andar mais rápido, mas o que eu quero dizer é que todos nós, em algum momento, precisamos de arrepender do nosso caminho. Lá atrás, nós arrependemos de forma cabal, quando cremos no Senhor, pelo crer e por receber. Precisamos de mudar o nosso foco, mudar a nossa mente, mudar toda a nossa vida quando nós cremos e recebemos o Senhor. Um exemplo dramático que podemos trazer para a nossa experiência, o exemplo de Paulo. Paulo, a caminho de Damasco, o que ele fazia até então? Até então, perseguia a igreja, prendia, fazia todo tipo de maldade com os irmãos. Mas naquele momento ali, o Jesus que um dia falou que ele caiu do cavalo, ele não caiu do cavalo, ele caiu por terra, não foi Jesus? Caiu por terra e ali Deus operou na vida dele, mudou a vida dele, mudou o foco do Paulo. Todas aquelas malvadezas que ele fazia contra os santos, ficou para trás. Agora ele era um novo homem, mudou a vida dele, porque ele creu no Senhor Jesus, por ter uma experiência irreparável com o Senhor Jesus. O mesmo tem que se passar conosco, na mesma intensidade, irmão, senão nós ficamos cristãos fracos. Tem que ser uma experiência tremenda, similar, ou próxima, ou algo comparável do Paulo. Tem que mudar o nosso foco, mudar a nossa vida. Nós temos que cair ao solo e ver que Deus fez algo tremendo por nós, e nós temos que mudar a nossa vida, mudar o nosso foco, o nosso discurso, o nosso viver. Paulo, certamente naquele momento, ele percebeu que a vida dele estava nas trevas, ainda que ele achava-se justo. Oh, Senhor Jesus, mas Deus mudou a vida dele. Que o Senhor tenha misericórdia de nós também,
e tenhamos esse arrependimento interior que muda também a nossa vida, por ver aquela luz forte iluminando o nosso ser e mudando a nossa vida.